Boa noite, estamos aqui nesse programa especial para falar sobre a Semana de Comunicação 2011. Esta será a 8ª edição aqui em Petrópolis. E eu vou conversar com o coordenador de jornalismo, Eduardo Jorge. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Eduardo, essa não vai ser a primeira vez que você vai organizar a Semana de Comunicação. Entre 2003 e 2006, você também foi coordenador. Então, você comandou as 3 primeiras edições. O que você percebeu de diferença da organização das primeiras para essa de agora? Bom, nesse momento a gente está fazendo uma visão, até eu não diria pelas diferenças, falaria das semelhanças, uma visão muito parecida com a do passado, que é colocar o aluno em contato com os profissionais de mercado, sobretudo, com as suas experiências, com as suas vivências. Isso foi a tônica das semanas de comunicação do passado, é a tônica da semana de comunicação do presente. A minha ideia principal é que as palestras e essas experiências, além das oficinas, são o ponto forte da semana de comunicação, e como tal foi com essa mentalidade que a gente está organizando, que nós estamos organizando o evento desse ano. E esse com certeza é um dos destaques, né? A possibilidade do aluno poder vivenciar junto com o profissional do mercado. A gente eventualmente escuta, né, sobretudo em Petrópolis ou em campos fora do Rio, comentários a respeito da possibilidade de, pelo fato de estar em Petrópolis, não vivencia a realidade do Rio, ou não tem a possibilidade de ouvir ou se aproximar das experiências dos profissionais do Rio, ou do mercado do Rio, que é a grande cidade, da grande cidade referencial. Na Semana de Comunicação, a oportunidade que a gente tem, todos nós temos, de escutar esses profissionais, o que eles pensam, as suas opiniões, sobretudo por se tratar de um curso marcado pela reverência, né? O pessoal da comunicação é pouco reverente com relação aos seus convidados, todos eles profissionais de mercado e abertos ao diálogo, abertos às perguntas, né? Manifestam-se como colegas, efetivamente. Acredito que em publicidade também se dá a mesma coisa. E a gente terá diversas palestras. A gente vai ter a palestra do Bruno Voloche, que é do Band News, vai falar sobre telejornalismo. Temos a palestra do Cláudio Cordovil, na quinta-feira, que vai falar sobre jornalismo digital, comunicação digital, melhor dizendo. Temos na sexta-feira o Bruno Gonzalez, que vai falar sobre fotojornalismo, e a gente tem na segunda-feira a palestra da Fundação de Cultura, que vai falar sobre a Bauernfest, né? E dentre dessas palestras de jornalismo, qual que é a que te chama mais atenção? Qual é a que você destacaria? Eu acho que as 3 palestras elas foram organizadas no seguinte sentido: cada uma apresenta um perfil diferenciado de profissional. Nós temos o Voloche, por exemplo, que é um profissional que apresenta características modernas, contemporâneas do mercado de comunicação. Ele atua em mídia impressa, ele atua no jornalismo online, ele atua em TV. É uma realidade muito diferente de 10 ou 15 anos atrás, quando o jornalista praticamente se vinculava a uma mídia e nela permanecia o resto da carreira. O Voloche é o cara que, de certa forma, assume esse papel multimídia que está aberto para todos nós. O Cláudio também, além de ser um profissional multimídia, ele também tem um cabedal teórico muito forte, ele é doutor em comunicação, com uma forte experiência do mercado, ou seja, ele é ali uma personalidade de um profissional que ainda não é a maioria, ou pelo menos não constitui a parte forte da nossa categoria de jornalistas, que é um profissional que buscou a formação universitária no âmbito do doutorado, ou seja, é um pesquisador, é um cientista e, ao mesmo tempo, vem de um passado de redações de grandes e pequenos veículos, também online, impresso, TV. Ou seja, é alguém que tem muito a falar sobre o exercício da profissão e sobre o pensar da profissão. Eu acho que é uma personalidade legal para a gente ouvir, é uma experiência muito bacana para a gente ouvir. E o Bruno Gonzalez, é o fotógrafo do Jornal Extra, ele é um repórter fotográfico que eu acho que vai trazer aquela experiência do cotidiano, da adrenalina, né, de uma vivência muito afeita, inclusive, aos mais jovens, né, que tem particular predileção por esse aspecto da profissão, esse dinamismo que a profissão oferece. Então nós temos aí um grande pensador, um repórter que vai trazer essa adrenalina da fotografia, e temos o Voloche, que é o profissional que joga nas 11. Acho que são 3 personalidades diferentes, mas todas elas antenadas, né, vinculadas à realidade do mercado. E a diversificação de temas em palestras que pode permitir que o aluno acompanhe diversos pontos e diversos pontos diferentes de pensamentos em diversos assuntos, né? É claro, a ideia de trazer os profissionais na Semana de Comunicação, eu entendo, o principal mérito é esse, é
desmistificar qualquer veleidade a respeito do exercício de uma profissão, da profissão, nesta ou naquela empresa ou naquele cargo. Os profissionais que vêm aqui vêm justamente para esclarecer essas realidades. E não estamos falando com alguém muito distante de nós, pelo contrário, nós estamos falando com colegas. E eles vêm aqui para falar como colegas de todos nós, de profissão, do lado bom, do eventual lado ruim, e principalmente daquilo que a gente não conhece. A ideia é que a Semana de Comunicação ajude os estudantes, em particular até aqueles que ainda não ingressaram no mercado, a conhecer melhor essa realidade. E um ponto interessante sobre as palestras é que esse ano a gente vai ter oportunidade de ouvir o trabalho de alguns alunos que realizaram projetos com a professora Luciana Bassus, que vai poder apresentar esses projetos sobre comunicação responsável. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre eles. Isso foi uma proposta que partiu dos próprios alunos. A professora Luciana Bassus assumiu a ideia. É uma ideia muito feliz, eu entendo, porque trabalha com um ramo do jornalismo que é pouco festejado, que é a comunicação comunitária e a comunicação para o terceiro setor. São áreas do jornalismo muito fortes, muito influentes, são grandes potenciais de trabalho e que, no entanto, não são tão valorizadas, eventualmente, quanto o trabalho na grande mídia. E é um trabalho importante sobre todos os aspectos, mas principalmente porque ele também mostra essa integração que o jornalista tem com a sociedade. Às vezes como repórter ou como editor, enfim, como no exercício profissional, o jornalista esquece um pouco que ele não trabalha para a empresa, ele não trabalha para colega, ele não trabalha para si mesmo, ele trabalha para a sociedade. É a nossa função social. O trabalho desses alunos, junto a instituições da cidade, são planejamentos de comunicação efetuados para instituições da cidade, e a iniciativa dos alunos em fazer isso, fazer com uma qualidade suficiente para ser apresentado, eu acho que denota a qualidade com que esse curso vem sendo ministrado pela professora. E outro ponto forte da Semana de Comunicação são as oficinas. Nós teremos oficinas tanto de publicidade quanto de jornalismo, e que esse ano teve um ponto interessante que priorizou a parte prática, né? Então, nós teremos oficinas de textos de TV, nós teremos de internet, de rádio, com os próprios professores que são do curso, e você também vai dar uma palestra, uma oficina, perdão. Eu gostaria que você falasse sobre a oficina que você vai ministrar. A ideia foi justamente trabalhar com conceitos fundamentais do exercício da profissão em diferentes áreas, no online, na TV, no rádio. A ideia é atender, sobretudo, uma demanda de prática dos alunos de períodos mais baixos, né, que ainda não estão nas disciplinas práticas. A ideia é matar um pouco dessa curiosidade, né, de fazer uma passagem, de editar um texto. Na minha oficina, particularmente, eu vou falar sobre os conceitos fundamentais do trabalho do repórter, independentemente de mídia, da sua função social, mas principalmente da sua função prática. Em que consiste? Como é a rotina do repórter? O que ele faz cotidianamente? Qual é o seu treinamento? Em que ele pensa? Como ele vê a realidade? Como ele tenta reproduzi-la? Claro que com exemplos práticos, obviamente, e trabalhando essa vocação para os alunos dos primeiros períodos, que ainda não chegaram nas disciplinas técnicas, e eventualmente também para alunos do ensino médio, que porventura se interessem, né, nessa experiência. E esse é outro ponto interessante para a gente falar aqui, que é a possibilidade do aluno de ensino médio, que talvez esteja na dúvida ainda sobre qual curso vai escolher, qual que vai fazer, poder experimentar um pouco desse trabalho, seja em jornalismo, seja em publicidade, e poder decidir a carreira. As oficinas também são abertas para os alunos de ensino médio. Exato, são abertas para o aluno de ensino médio até numa função que eu entendo que é a função de todos os cursos, se apresentar perante o estudante do ensino médio, explicando não apenas o que é o curso, mas o que é o depois do curso, o que é esse mercado, quem são esses profissionais. A ideia é de que quem ache o seu próprio talento, quem imagine o seu próprio talento em jornalismo, possa discutir ou colocar o seu talento, a sua imaginação, a sua crença, perante a realidade que os profissionais vão passar, ainda que numa experiência rápida, mas acho que suficiente para dar a temperatura
de o quanto esse aluno está no caminho certo ou não, né? Isso ajuda nas escolhas, eu acho que é uma função de todos os cursos e o nosso estamos fazendo o possível. Então eu gostaria de pedir que você fizesse o convite a todos os alunos do campus para participar da Semana de Comunicação. Esse convite é extensivo, inclusive, a outros cursos, não apenas ao nosso, sobretudo em função das experiências desses profissionais. Alguns deles aparecem na frente da câmera, outros não aparecem na frente da câmera, dessa vivência um pouco glamourizada, que é a vivência do jornalismo. Eu falo em particular do jornalismo porque é a minha área, mas na publicidade, obviamente, também temos aí profissionais atuantes no mercado e com igual importância. Essas experiências pessoais, essas opiniões pessoais, são a visão do mercado. Não é uma pessoa, não são duas pessoas, são algumas pessoas com diferentes visões do mercado que nos ajudam a entendê-lo melhor, sobretudo se a gente ainda não ingressou nesse mercado, como é o caso de alguns alunos. Então, esse convite é extensivo a todos os cursos, mais particularmente aos estudantes de comunicação, não apenas em função daquela célebre imposição de controle de presença, de hora AC, não apenas por isso, que já seria um belo motivo, mas também pela possibilidade de conversar com profissionais mais experientes, profissionais com um pouco mais de tempo de estrada e que certamente tem muito a contar. É uma coisa que a gente não tem todo dia. Lamentavelmente, a gente tem isso nos professores da casa, mas com gente de fora da casa, a gente não tem muitas oportunidades. Essa é uma oportunidade bem legal para todos nós, inclusive. Queria agradecer a sua entrevista e você pode acompanhar a Semana de Comunicação na semana que vem, entre os dias 24 e 28 de outubro, aqui no Campus Petrópolis.